Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos mais uma vez à nossa aula. Ela está, olha, quente, tremenda, muito conhecimento, muita informação. Eu digo aos irmãos que o que eu li, o que eu aprendi, o que eu entendi, mudou muito o meu conhecimento, tem me acrescentado muito. Amém. E eu tenho certeza que vai acrescentar também a vida de todos vocês, assim como foi na minha e na da Eliane. Amém, meus amados? A Eliane vai estar orando agora, nos elevando ao Senhor, para que nós nos aproximemos mais do trono de Deus e possamos estar bem firmes na palavra de Deus, amém? No seu propósito para com as nossas vidas. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Estamos diante, Senhor Deus, de uma oportunidade única, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, aprendendo do Senhor, Pai, ouvindo, Senhor Deus, um discernimento vindo da parte do Senhor. O Senhor usou homens, Senhor Deus, capacitou homens, Senhor Deus, através da sua palavra, deixou escrita, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, nós podemos estar com um entendimento do teu Espírito, Senhor Deus, está, Senhor Deus, esmiuçando, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a verdade, Senhor Deus, a verdade da tua palavra para as nossas vidas, para acrescentar as nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, ser instruídos em todas as coisas. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço pela palavra, agradeço pelo teu Espírito, Senhor Deus, fala ao nosso coração, leva a nossa mente cativa, Senhor Deus, que nada, Senhor Deus, nada venha impedir, Senhor Deus, o teu agir, Senhor Deus, o teu falar ao coração de cada um. Toma a vida de Carlos, Senhor Deus, nas tuas mãos, Senhor, usa, Senhor Deus, eu agradeço pela alegria que ele tem, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, aprendendo, Senhor Deus, sendo instruído, Senhor Deus, e podendo, Senhor Deus, estar junto com os irmãos dividindo essa palavra, multiplicando essa palavra, Senhor Aleluia, Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, guarda meus Senhor. irmãos, Senhor Deus, aonde eles estiverem, Senhor Deus, se há alguma necessidade, se algo falta, Senhor Deus, ou, Senhor Deus, ou eles necessitam, Senhor Deus, de um socorro da tua providência, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor Deus, ser ministrados pelo teu Espírito, Senhor Deus, e, Senhor Deus, que nada venha tirar a alegria, Senhor Deus, de estar sendo instruído pelo teu Espírito. Oramos assim, gratos ao Senhor, agradecemos, Senhor, pela nossa liderança, Senhor Deus, por esta escola de servos, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus amados, nosso estudo é sobre o reino e a volta de Jesus. Faremos em duas etapas, uma parte hoje, a outra na próxima semana, porque ele é muito extenso. É o último estudo nosso, tá legal? É o último estudo. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Amém? E ainda vai se encher mais de conhecimento ainda. Amém? Então, esse estudo de hoje, eu vou começar com um versículo bíblico que está em Mateus 11, 12, onde diz assim: o Senhor Jesus disse que de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Amém? Os que se esforçam, o tomam. Aleluia. Então, muito bem, a gente já começa a perceber, né, Eliane, que é necessário um grande esforço nosso. Sim, um empenho. Um empenho nosso, para que nós possamos verdadeiramente acessar ao reino dos céus. É verdade. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Isso que eu falei, vocês vão entender o porquê que nós estamos falando sobre o reino agora e tomando como referência esse versículo bíblico. Há uma diferença entre vida eterna e o reino. Amém? Há uma diferença entre a vida eterna e o reino. Nós percebemos que a vida eterna, para que nós alcancemos a vida eterna, ela é apenas pela fé. Precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso remidor, é o nosso resgatador, é o Filho de Deus, veio na terra como homem. Amém, irmãos? Mantiver essa fé constante na sua vida, buscando sempre a face do Senhor Jesus, porque fé é você acreditar. Se você acredita, você persevera. Amém? Então, quando você persevera com essa fé, com esse entendimento, você é salvo. Somos salvos pela fé, pela graça de Deus, Aleluia. Pelo favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos entrega de graça. Amém, irmãos? Então, pronto. Então, nós estamos falando sobre vida eterna, sobre salvação. Amém? Vida eterna e salvação é através da fé em Cristo Jesus. Pela graça, esse favor imerecido. Aleluia. Amém. Aí vocês viram que nós abrimos o tema trazendo Mateus 11, 12
em que diz que o reino de Deus, o reino dos céus é tomado à força. Então, a gente recebe gratuitamente, que é dado por Cristo Jesus. Mas o outro, que é o reino, ele vai depender de mim e depender de você. Do esforço maior nosso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O reino dos céus denota o governo de Deus. Então, o reino dos céus, ele vai trazer para nós um período que ele é temporal, é um período de tempo, amém? Em que Deus vai governar. Amém, meus amados? Então, nós estamos falando sobre o reino. Ele é um período. E o que são os céus? O livro de Daniel fala sobre o governo dos céus. Portanto, o reino dos céus é a esfera na qual os céus governam. Amém? Então, é uma esfera ao qual os céus governam. Quando o Senhor Jesus vier reger sobre a terra, aquele será o tempo em que os céus governará. Amém, meus queridos? Então, é o período em que as trombetas tocam, amém? Os filhos de Deus, aqueles que foram perseverantes, aqueles que nós vamos descobrir algumas outras características a mais para que você possa alcançar o reino, esses governarão e reinarão com o Senhor. Amém. Porque existe uma característica a mais. Esses se esforçaram um pouco mais. Mas os outros que não se esforçaram, mas apenas creram, esses serão salvos, viverão a eternidade. Amém? Então, vamos começando já a entender algumas questões. Bem, hoje, aquele que governa a terra é Satanás, o diabo. Amém, meus queridos? A política e a autoridade mundial de hoje pertence a Satanás. Amém? Aí diz assim, olha, e então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aí nós já vimos quando trocar as trombetas, Jesus vier, então realmente aqueles já irão aos céus salvos, amém? Aqueles que se esforçaram um pouco mais, ao reino, o governo do Senhor Jesus começa. Amém, meus queridos? Bendito é o nome do Senhor. Nós falamos que esse reino ele é temporal, porque é por um período, amém? Porque depois todos nós ficaremos juntos com o Senhor. Todos os que se esforçaram, os outros serão salvos. Nós podemos dizer que haverá uma hierarquia, tá, irmãos? Haverá uma hierarquia nos céus, amém? Aqueles que se esforçaram e aqueles que não se esforçaram. Vai ter um texto que vai ser muito forte quando nós falarmos sobre ele, que vai falar sobre um filho de um juiz que comete uma grande atrocidade. E na hora do julgamento, acontece algo diferenciado para ele, que era filho do juiz. Vocês vão ver, amém? Muito bem. A vida eterna é pela fé e a recompensa é pelas obras. Então, quando eu falo de esforço, agora nós estamos falando que esse esforço ele vai nos gerar uma recompensa. Que recompensa é? O reino dos céus. Amém? Quando eu falo de recompensa, eu falo de um esforço a mais. E esse esforço vai nos gerar uma recompensa. Não sei se vocês estão começando já a entender. Amém, meus queridos? Bem, o Evangelho de João, ele diz que a vida eterna é por meio do quem crer. Amém? No Evangelho de Mateus, é mencionado o reino dos céus 32 vezes. Nenhuma vez é dito que o reino é recebido pela fé. Então, como o homem o ganhará? Nós estamos falando sobre fé e recompensas pelas obras. Então, um homem só poderá ganhar o reino através de obras. Através de obras. Aí nós vamos ver que essas obras... Quais são essas obras? Né? Sim. Nós vamos ver algumas características dessas obras. Essas obras fogo não poderá consumir. Não poderá. Então, se você fizer alguma coisa no mundo que você está achando, isso aqui, eu estou fazendo a obra do Senhor, faça uma reflexão se isso, quando vier o fogo do Senhor, se vai conseguir queimar. Se conseguir queimar e destruir, é porque não é considerado como obra. Aí faz uma comparação entre o ouro e a prata. Esses dois elementos, eles pegam fogo fortíssimo mesmo, mas eles não perdem as suas características. Eles continuam com preciosidade, eles têm valor.
mesmo derretido, eles têm valor. Amém, meus amados? Mesmo tendo passado pelo fogo, ainda possui valor. Então, também diz assim, olha, nem todo o que me diz, está em Mateus 7, 21. Nós estamos falando do reino, e Mateus ele é bastante incisivo na questão do reino. Aí, em Mateus 7, 21, diz assim, ó, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nós falamos sobre obras, amém? Obras que não podem ser queimadas, não podem ser destruídas pelo fogo. E agora nós estamos falando agora sobre fazer a vontade de Deus. Falar, minha filha? Não. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente já começa a entender alguns mistérios, amém, irmãos? Alguns mistérios de alcançar o reino de Deus. A entrada do reino dos céus é uma questão de obra. Amém? Aleluias! Aí nós vamos ver também no Evangelho de Mateus alguns versículos bíblicos que são muito fortes no que diz a entrada no reino dos céus. Diz assim, olha, para ter o reino, a pessoa precisa ser humilde no espírito. O Senhor também diz, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? A exigência de ser perseguido por causa da justiça não é para receber a vida eterna, mas para o reino. Sim. Amém, irmãos? Aí vocês podem já começar a se perguntar, mas como é que eu vou ser perseguido? É só a gente olhar para as Escrituras e vocês observarem como é que os profetas, como é que os discípulos, eles foram perseguidos, inclusive como eles foram mortos. Amém? Por quê? Por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E quando você vai ler Mateus 5, capítulo 3, vai ter uma série de boas-aventuranças. Algumas das boas-aventuranças, elas nos levam ao reino. Amém? Nos levam ao reino. Outras, elas vão nos dar o conhecimento e discernimento de como devemos viver por esse tempo. Amém, meus queridos? E muitas vezes, por viver nesse tempo de uma forma sobre a direção da justiça de Deus, nós somos perseguidos. Sim, sim. A gente observa, meus amados, é um negócio interessante. Eu me lembro, olha, morava com a minha família lá em Duque de Caxias. Depois que eu me converti, foi uma perseguição muito grande. Foi uma perseguição para querer me matar, não, mas foi uma perseguição porque a gente não devia mais estar perto deles. Nós já tínhamos uma conduta já diferenciada. Aquilo que nós praticávamos antes estava alinhado com o que eles praticavam. Quando nós deixamos de praticar, aquilo já tornou-se uma perseguição. Sim. Porque eles começaram a entender, cara, eles são meio assim, meio assado, então é uma perseguição. Sim. Amém, irmão? Ainda que nos amasse, né? Sim. Nos amasse, zombavam, sim. Né? Criticavam, sim. Questionavam. Sim. Não questionavam, muitas das vezes, não para que fosse tirado dúvidas, mas questionava para nos convencer a deixar aquilo, né? Para confrontar. Então, a gente era perseguido, né? A gente não era que eles eram perseguidores, né? Eles não eram perseguidores. Mas por conta das zombarias, né, por conta das encarnações, né, por conta dos questionamentos, entendendo? E muitas das vezes até agressivos, né? Nós nos sentimos o quê? Afrontados e perseguidos. Entendeu? Verdade. No item 3 vai dizer assim, ó, uma vez que recebemos a vida eterna, não precisamos mais buscá-la. Você aceitou a palavra de Deus? Aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já recebe a graça. Amém. Só precisa ser perseverante. Sim. Amém? Precisa ser perseverante porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca vai parar de lutar contra aqueles que buscam a Deus. Não vai parar de lutar. Não vai parar de tentar te tirar da presença de Deus e te levar para onde é o destino dele. Por isso que precisamos ser perseverantes. Mas, se você for perseverante, meu irmão, pronto. Você já tem acesso à vida eterna. Amém? Entretanto, a recompensa, que é chegar ao reino dos céus, essa precisa ser buscada. Amém, meus queridos?
Aleluia. Entretanto, com relação ao reino, a palavra diz que devemos procurar obtê-lo e buscá-lo diligentemente. Diligentemente, meus amados irmãos, olha, meu irmão, olha, é colocar na sua mente que você quer alcançar o reino e você não pode permitir que nada te desvie dessa direção. Amém, meus queridos? Hoje buscamos o reino, ainda não o obtivemos, ainda precisamos nos esforçar para buscá-lo. Amém? Porque o reino só se apresentará para nós quando Cristo chegar aqui nessa terra pela sua segunda vez. Amém? Mas nós precisamos o quê? Estar buscando, encontrar, né? Fazer essa obra, amém? Fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quando eu falo vontade de Deus, irmãos, eu quero chamar a atenção mais uma vez sobre aquilo que nós aprendemos, que é sobre o nosso ego, sobre a mente do velho homem, o ego do velho homem. Amém, meus amados? Eu quero chamar atenção a isso. Então nós precisamos estar muito ligado, quer seja numa discussão, quer seja um aconselhamento. Eu falei a você semana passada que eu errei. Eu falei num aconselhamento, porque eu não esperei ouvir a voz do Espírito. E depois aqui em casa eu fui refletir. Entendeu, irmão? Então o negócio é muito sério, Por isso que precisa ter temor e tremor sobre as coisas de Deus. Quem quer ver Deus aí? Eu quero ver Deus. Então eu preciso me esforçar. Sim. Você precisa se esforçar. Amém? Porque sem santificação. Sem santificação não veremos a Deus. Não veremos a Deus. E muitas das vezes você vê que esse reino estabelecido, né? Você vai lutar contra quem? Você vai estabelecer, você vai lutar, vai usar de força estabelecer esse reino na vida do outro? Não, é estabelecer esse reino na minha vida, né? E eu preciso lutar com o meu eu, com o que penso, né? E com aquilo com a minha bagagem que eu venho carregando. E eu preciso colocar isso confrontando com o Senhor, entendeu? E deixando isso se submeter ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, em Mateus 20, do versículo 20 ao 28, diz assim: Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele, a Jesus, tá, irmãos? O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. 22. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim otorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles que foram reservados por meu Pai, por Deus. Amém? Porque Deus vai fazer um filtro. Amém, irmão? É Deus que vai fazer o filtro de quem vai estar no reino e quem não vai. Amém? Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida com um único resgate por muitos. Amém, irmãos? Esses 2 eram Tiago e João. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Então a mãe dele chegou diante de Jesus pedindo lugar para os 2 ao lado do reino, no lado de Jesus. Aí Jesus falou assim: olha, que você não sabe o que pede. Aí depois ele diz: olha, quem vai selecionar, quem vai estar ao meu lado é o meu Pai, é Deus quem vai selecionar, porque Deus está vendo todas as coisas. Amém, meus amados? Deus está vendo o nosso esforço. Amém? Deus está vendo a nossa obra. Amém? Deus está vendo o quanto nós estamos sendo obedientes ou negligentes ou rebeldes. Amém, irmão?
Então, aqui nós começamos a observar algo muito forte que o Senhor Jesus ele fala para aquela mulher. Isso para nós entrarmos em a vida eterna é pela graça e a recompensa é por mérito. E quem é que define esse mérito? É Deus. Amém, meus queridos? É Deus quem define esse mérito. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente observa, quando Jesus fala, beber do meu cálice, o cálice era o sofrimento dele. A vida de cruz. A vida de cruz. Muito pouco nesse tempo quer viver uma vida de cruz como Jesus viveu. Muito poucos querem sofrer humilhação como Jesus sofreu. Muito poucos querem sofrer injustiça como Jesus viveu. Esse é o cálice. A gente, por muito menos, nós estamos se levantando, nós estamos brigando, nós estamos gritando, porque nós estamos sendo humilhados, porque nós estamos sendo ofendidos. E queremos fazer a nossa própria justiça. E queremos fazer a nossa própria justiça, meus amados irmãos. Então, é o cálice. Aí a palavra de Deus tem nos exortado que viver na cruz, leve o prejuízo. Quase ninguém quer levar prejuízo, quase ninguém quer ficar com desaforo, mas hoje eu estou ensinando a vocês o que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Está na palavra de Deus, seja manso, seja paciente, tenha paciência, seja humilde de coração. Espere no Espírito. Espere no Espírito. Aleluia. Quer se levantar? Antes ouça o que Deus quer falar com você, para que você depois abra a sua boca. É muito forte isso, meu irmão. É muito forte isso. Amém? Então, a vida eterna, meu irmão, eu poderia dizer que ela creu e foi perseverante. Amém. Agora, o reino é um patamar mais acima. O crivo é o Senhor Deus. Amém, meus queridos? Aleluias. Aleluias. Para sintetizar isso que nós acabamos de falar, irmãos, em Apocalipse 20, vai dizer assim, olha, a palavra nos mostra que os mártires receberão o reino, embora diga que sejam os únicos, embora não digam que sejam os únicos a recebê-lo. Amém? Então, todos esses mártires, eles receberão o reino, mas outras pessoas também terão acesso ao reino. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A conquista para o reino, ela requer esforço. Amém? Aleluia. Até mesmo martírio para obtê-lo. Até mesmo o martírio. A gente pode observar, irmãos, nossos irmãos lá no Oriente Médio, né? Muitos foram decapitados e não negaram Cristo como seu Senhor. Sim. Tiveram suas famílias perseguidas, tiveram suas famílias. Meu Deus. Vocês lembram desses fatos? Sim. Hoje nós não estamos ouvindo mais por causa do Covid, eu não sei, mas isso tudo chegou ao nosso ouvido. Essas pessoas foram mártires do Evangelho. Muitos saíram daqui do Brasil, saíram de outras nações, lá para o Oriente Médio, perderam sua vida, foram decapitados, sua família foi perseguida, filhos foram estuprados e tantas outras coisas mais. E tantas outras ruindades, não é verdade? São mártires, meus amados irmãos. É isso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor está falando. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a graça ao Senhor, o pobre pode ser salvo e herdar a vida eterna, assim como o rico pode. Amém, irmãos? Estou dizendo que a pessoa deve entregar toda a sua riqueza. Somos apenas aqui diz assim, ó, estou dizendo, isso aqui vai falar o seguinte, ó, é óbvio, perdão, eu pulei aqui um texto. Então, após esse texto que vai falar que não só o pobre, assim como o rico, pode obter a graça, a salvação, aí ele diz assim, olha, contudo, entrar no reino dos céus é um problema para o rico. Se acumulamos riquezas na terra, não seremos capazes de entrar no reino dos céus. É óbvio que isso não significa que alguém tenha que desistir de toda a sua riqueza. Hoje estou dizendo que a pessoa deve entregar toda a sua riqueza ao Senhor. Somos apenas administradores. Não somos dono da casa. A Bíblia nunca reconhece um cristão como o dono do seu dinheiro. Cada um é apenas um administrador de dinheiro que é para o Senhor. Existe esta condição para entrar no reino. Amém, irmãos? Então, a gente observa o que a gente pode resumir da questão do rico não entrar no reino. Porque o rico ele valoriza muito a sua riqueza. O coração dele está nisso. Está nisso. Quando se fala em dar esmola, meu irmão, o rico poderia dar uma esmola muito mais agradável, uma esmola muito mais
mas ele fica preso em seu coração em fazer isso. Então termina. A gente sabe que a esmola também faz parte da obra. A esmola faz parte da obra de Deus, né? Dar esmola ao pobre, visitar a viúva, os enfermos, ver o preso. Então existem algumas coisas que nós precisamos estar atentos. Mas a mesma coisa no que se fala no que tange a riqueza. Tem pessoas que estão presas à sua riqueza. Tem pessoas que não aceitam o evangelho de Cristo Jesus por causa da sua riqueza. Porque ele entende a obrigatoriedade de dizimar e de ofertar 10%. E aí? Entendem, irmão? Então é aí que está um grande perigo. Aleluias, aleluias. Há uma outra coisa muito peculiar. Não se vê as questões de casamento e família envolvendo a questão da vida eterna. Não se vê. Mas o Evangelho de Mateus diz que alguns não se casam por causa do reino de Deus. Isso aí eu li essa questão e falei, gente, caramba, tem fundamento. Alguns até mesmo se fizeram eunucos por causa dele, está em Mateus 19:12, a fim de ganhar um lugar no reino. Eles escolheram permanecer virgens, está no nosso livro. Não vê a vida eterna ser negada a uma pessoa casada, pois não está relacionado à família e ao casamento, mas a questão do reino está. Amém, irmãos? Aí você pode estar se perguntando por quê? Mas, irmão, eu acho que no livro vai dizer, porque a pessoa, quando ela é casada, é um negócio que a gente precisa pensar. Às vezes, ele se envolve com as coisas do casamento, com as coisas seculares ao filho, com as coisas da finança, e termina ele não tendo tempo para fazer a obra. Amém, irmãos? Para fazer essa obra, porque ele se envolve com essas coisas. Aí, por isso que vai dizer que tem algumas pessoas também que elas preferem ser eunuco, não ter filhos. Porque se ele for um eunuco, ele não precisa ter preocupação com mulher. Meu irmão, o negócio parece até ser um absurdo, não é verdade? Mas, sendo assim, o coração dele não fica preso a uma mulher, mas pode ficar preso a Deus, às coisas do reino. Há uma diferença. Eu ponderei muito quando eu li sobre esses assuntos. Eu falei, gente, olha, tem verdade nesses assuntos. Até porque Deus é quem fala, tá na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez uma opção na sua vida. Você não vê falar que o apóstolo Paulo tinha uma mulher. Você não vê. Olha, eu acho que você vê os apóstolos, acho que se você vê um, olhe lá, que talvez tenha sido casado. Mas os demais, meus amados irmãos, amém? Mas foram homens devotos, homens que se voltaram a vida dele totalmente, de forma diligente, às coisas concernentes ao reino. Perderam as suas vidas, né, como mártires em prol do reino. E é por isso que isso chegou até nós, por causa desses homens, desses valentes. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. 5. A vida eterna é igual para todos, mas a recompensa varia a cada um. A vida eterna é certa, mas a recompensa ela vai variar, porque vai falar sobre graduações. Lembra que eu falei no início? No reino há diversos níveis de graduações, ou galardões. Amém? Alguns receberão 10 cidades, outros receberão 5. Está em Lucas 19, do 17 ao 19. Vai falar no Evangelho de Cristo Jesus e Lucas. Alguns receberão meramente uma recompensa, mas outros receberão um galardão. Alguns ganharão uma rica entrada no reino. Está em 2 Pedro 1:11. Outros não. Amém? Portanto, existe uma diferença de graduação no reino, mas isso não acontecerá com relação à vida eterna, já que nós estamos falando de vida eterna e recompensa. Recompensa, galardão. Vida eterna, creu, acabou. Amém, meus amados? E o interessante que quando ele fala em Lucas 19, do 17 ao 19, ele vai falar sobre quando o Senhor ele entregou alguns talentos para alguns homens. Alguns agariaram, eles trabalharam, alguns eles investiram e eles conseguiram entregar mais ao seu Senhor. Aí teve um que não fez nada. Ele recebeu aquilo do Senhor e escondeu, guardou consigo, com medo do seu Senhor. Lembra dessa passagem? Então, esse último, ele não trabalhou. E o que aconteceu com ele? Foi entregue à morte. Amém, meus queridos?
Então é preciso, se você quer o reino, você precisa trabalhar. Amém? Você precisa apresentar obras, você precisa obedecer ao Senhor, você precisa fazer a vontade do Senhor. Amém, meus queridos? Aleluias. Bem, mas não podemos entrar em seu reino a menos que nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. Portanto, vemos que a questão da vida eterna é completamente baseada no Senhor Jesus. Contudo, o reino baseia nas obras do homem. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, fica bem claro para nós. Amém, meus queridos? Fica bem claro sobre a importância de, em primeiro lugar, também, né, conhecermos os frutos do Espírito, é claro, né? Os frutos do Espírito meu irmão, alegria, paz, mansidão, amém? E não perdermos, né? Não perdermos de vista a importância com relação aos dons espirituais, que é um manifestar de Deus na igreja. Amém? E nós precisamos estar aptos a sermos usados por Deus através dos seus dons. É obra de Deus. Amém, meus queridos? Mas entenda, algumas coisas é o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Outros, depende de mim buscar e fazer mais do que eu posso fazer. Eu não sei, quando eu falo mais do que eu possa fazer, talvez você possa, poxa, mas se eu estou fazendo, eu tenho que fazer mais? Não, é porque tem muita gente que está acomodado. Muita gente acha que só ir à igreja, sentar, ofertar, dizimar, amém? Ter uma boa relação, uma boa comunhão com os irmãos, é o suficiente. Não, não é o suficiente. Por isso que é preciso você fazer mais, porque nós estamos sendo capacitados, através do conhecimento, a fazermos mais. Então, se você não faz mais, agora que você está tendo conhecimento, você passa a ser um servo negligente. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. A recompensa e o dom gratuito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a salvação é o primeiro passo deste caminho e a recompensa é o último. Amém? Em primeiro lugar, para que eu possa obter recompensa, eu preciso ser salvo. Amém? Porque eu sendo salvo é porque eu já estou dentro da casa do Senhor, eu já estou na presença do Senhor. O meu espírito que estava morto, ele já foi vivificado. Amém? Agora eu começo a ter, a receber conhecimento através do Espírito Santo de Deus, com o meu espírito, amém? A minha mente recebendo aquilo que está sendo lançado, aquilo que está me enchendo de Deus, e aí eu começo a crescer com maturidade diante de Deus. Amém, meus irmãos? Agora nós estamos falando que a recompensa é o próximo passo. Eu tenho que querer buscar essa recompensa, amém? Tem que ser um desejo vivo em mim e em você. Quando alguém crê em Cristo, recebe o presente. Creu em Cristo, recebeu o presente, que é o quê? A sua salvação. Mas quando segue Cristo, recebe a recompensa. Quando eu falo seguir Cristo, é seguir Cristo literalmente. É o quê? Vida de cruz. Vida de abdicação. Vida de mortificação do seu eu. Vida de mortificação da sua alma, do seu intelecto, que é o do velho homem. Amém, meus amados? É isso que é seguir a Cristo. O presente é obtido por meio da fé. E é para as pessoas do mundo. Amém? Entenda bem que a salvação é um presente para as pessoas do mundo. É por isso que nós precisamos estar bem alicerçados com essa questão, porque nós precisamos anunciar o Evangelho para que o mundo possa ser salvo. Então, nós já fomos alcançados pelos nossos irmãos quando nós estávamos no mundo. Então, o Evangelho, a salvação, era porque nós estávamos no mundo. Agora nós precisamos avançar para o próximo passo, que é a recompensa. Não podemos nos darmos como satisfeitos só porque já recebemos a nossa salvação. Precisamos ter um querer acima da nossa salvação, que é a recompensa, que é o galardão, que é Deus quem vai nos dar. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. A recompensa é obtida por ser fiel e ter boas obras, e é para o cristão. A recompensa ela é por ser fiel
ter boas obras e é para os cristãos. Amém? Não é para quem está no mundo. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos também entender que as boas obras, elas são inúteis no que se refere à salvação. Amém? Por que isso, irmão? Porque muitas pessoas, elas acham, só porque ela dá oferta, só porque ela dá esmolas, só porque é um bom pai, é uma boa mulher, é um bom filho, né? Não precisa de receber Cristo Jesus como seu Salvador. Amém? Então, por isso que vai dizer que as boas obras, elas são inúteis para a salvação. Mas, entretanto, são importantes, são fundamentais na questão da recompensa. Sim. Amém? Aqui está assim, uma boa obra é o cumprimento da vontade de Deus. Segundo a Bíblia, uma obra não é apenas aquela que tem aprovação social, porque isso os pecadores também fazem. Quantos não receberam Jesus e são bons pais? Quantos não receberam a Jesus e cuidam de pobres, né? Dão esmolas, são atenciosos? Não significa somente isso, e sim um cumprimento da vontade de Deus na vida de cada um. Aleluia, aleluia. Vai dizer que Deus não permitirá que o homem seja salvo pelas suas obras. Da mesma forma, ele não permitirá que o homem seja recompensado sem obras. Então, nós estamos falando sobre recompensas e o dom de Deus. Amém, meus amados? Então, precisamos deixar isso bem entendível. A salvação não é através das nossas obras. A salvação é crer em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo. Entretanto, a recompensa é através das nossas obras. Sim. O reino dos céus é através das nossas obras. Amém? Amém? O reino dos céus é a recompensa que nós teremos através das nossas obras. E eu vou tornar a repetir. Que obras são essas? São as obras que o fogo de Deus não consegue consumir. Não consegue consumir, eu quero dizer assim, é que não muda a propriedade real. O ouro, fogo consome, derrete o ouro, mas o ouro é ouro. Ele é precioso. A prata derrete, mas continua sendo prata. Amém, meus amados? Só para você ficar bem guardado essas questões. E assim, aí. Os nossos atos de bondade são aceitos diante de Deus por terem sido santificados em Cristo Jesus. Amém, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai dizer, olha, o Senhor só pode decidir sobre a salvação ou perdição do homem por meio do que crê ou não em seu Filho. A salvação é clara. É por meio daquele que crê e daquele que não crê. Aí no Evangelho vai dizer, aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A palavra de Deus é muito direta. Amém, meus amados irmãos? Aleluias. Deus nunca salvará uma pessoa por ela ter méritos. E Ele nunca recompensará alguém que não tenha mérito. O homem deve vir diante de Deus totalmente carente e sem mérito para que Deus o salve. Amém? Olha que lindo. Porque é verdade que não é preciso nenhum esforço meu nem seu para que nós possamos ser salvos, tendo em vista que a graça é de graça. Crer. Só crer. Não é o meu mérito que vai me garantir a salvação. É Deus. Amém? Então eu preciso me esvaziar de toda a minha obra, de todo o meu mérito, de todo o meu achismo. É só crer em Jesus que eu recebo. Mas a recompensa é um outro peso. Amém, meus amados? Tem algumas pessoas que dizem que só vão aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus quando deixar de fazer isso, ou quando vou deixar de fazer aquilo, né? E elas vivem lutando contra aquilo que os afasta do Senhor. Sim. E o Senhor diz que venha como está, para que possamos entender que quem vai fazer é Ele, que nós não temos essa condição. E se nós permanecemos insistindo, ficaremos cavando aquele poço que nunca vai dar água. Aleluia. Nunca vai dar água. Aleluia. Porque precisamos ir até o Senhor, entendendo? Dizendo, Senhor, eu não consigo, entendendo? Eu não tenho forças. E aí sim, nós vamos nos render e Deus vai operar, porque Deus quer que o louvor
né, a gratidão seja por aquilo que ele fez em nós, né? E não aquilo que nós achamos que vamos fazer para facilitar o serviço de Deus. Não, não é isso. Porque Deus quer trabalhar nos moldando, porque nós mesmos vamos persistir, vamos insistir em permanecer do mesmo jeito. Ainda que queremos acertar para entrar na presença do Senhor, nós não o faremos. Isso quebra muitos paradigmas, sabe, irmão? Que nós acabamos de falar aqui. Porque eu me lembro, um dia na minha vida, eu entendi o Evangelho, compreendi o Evangelho e aceitei Jesus Cristo. Mas eu não pude ser batizado. E pairava em mim uma dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo por eu não ser batizado? Ou coisa assim. A Bíblia diz, venha do jeito que você está. Tem que vir do jeito que está. Você pode ser um beberrão, você pode ser um drogado. Você entendeu o Evangelho? Aceitou Cristo? Glória a Deus. A obra quem vai fazer é o Senhor na minha vida e na sua vida. Eu preciso, porque através desse meu ato de crer em Jesus, eu sou salvo em Cristo Jesus. O batismo, quando eu me batismo, é o batismo de arrependimento. É de fato, eu preciso agora entender o que eu preciso, de que eu preciso me arrepender. Amém, meus amados? Aí já é uma tarefa do Espírito Santo. Uma tarefa do Espírito Santo. Que só recebe aquele que só recebe o Espírito Santo, aquele que aceita o Senhor Jesus. Sim, o espírito da pessoa que estava lá, que bebia, que se drogava, que tinha uma vida de prostituição, a vida não importa, esse tipo de vida que a gente conhece. Gente, quem vai fazer essa obra é Jesus Cristo. A pessoa aceitou Jesus, traz para a igreja. Vamos ser batizados, vamos ensinar, porque agora o teu espírito estava morto, o teu espírito agora ele foi vivificado. Espírito fala com espírito, amém? Espírito fala com espírito. É o espírito que vai te convencer da justiça, do juízo, do pecado. Amém, irmãos? Então quebra muito paradigma de algumas denominações. Amém, meus amados? E isso nós, como servo do Senhor, a palavra de Deus, ela nos traz essa revelação. Amém? E precisamos manter isso de forma muito clara e muito incisiva na nossa vida e na vida de qualquer um que se aproximar de nós. Amém? Você aceitou? Você entendeu o Evangelho? Você entendeu que Cristo morreu? Entendi. Então vem aqui ser salvo. Vamos, aqui, ó. Agora aqui, é preciso você ser arrependido dos seus pecados. Mas quais são os seus pecados? Agora você vai entender conhecendo a palavra de Deus. Sim. Porque foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Não pense você que depois que eu aceitei Jesus, que eu fui batizado, que minha vida foi negativo. Sim. Eu ainda estou, meu irmão. Estamos em mudança, em transformação. Sim, tá aqui, ó. Todo dia. Amém, meus queridos? Nós estamos num processo. Amém? O reino de Deus é tomada força. O reino de Deus Estamos é tomada força. Para estabelecer o reino de Deus na nossa vida. Aleluias. Então nós vimos que a salvação é para quem está no mundo. Amém, irmãos? Mas a recompensa é para os cristãos. Aleluia. Amém? Aos salvos em Cristo Jesus. Amém. Base da recompensa. Aleluias. Ela é dada por causa da obra. A base da recompensa é a obra. Aleluias. A recompensa é pelas obras dos cristãos. A fé está relacionada à salvação e a obra à recompensa. Isso está mais do que claro. Ninguém deve confundir as duas coisas. Salvação e reino dos céus. Não podemos mais confundir. Salvação e reino de Deus. Recompensa. Reino dos céus está ligado à recompensa. Amém? Salvação ligado à fé em Cristo Jesus. Amém? Eu não ficava entendendo muito bem isso. Se eu sou salva e vou viver na eternidade, Deus está na eternidade, eu verei a Deus. Mas a Bíblia também fala que sem santificação não veremos a Deus. Eu falei, mas eu não sou salva, eu não verei. Mas aí a gente agora, através desse estudo, você entende que a salvação é uma decisão que você toma, né? E a santificação é um processo que você é levado, através do Espírito Santo, à implantação do reino de Deus na sua vida. Aleluia. Que é aqueles, né? Os mãos limpas, as mãos são limpas porque Cristo Jesus lavou com seu sangue precioso. Aleluia. E o coração puro. O coração puro é um coração que se submete, né, ao direcionamento de Deus. Aleluia. Um coração que espera o Espírito Santo falar ao coração, que é o centro das nossas emoções, para que possamos, né, nos voltar ao Espírito e ouvir a voz do Espírito. Aleluia. Para que possamos viver o reino de Deus estabelecido.
Porque na hora que nós, como seres humanos vivendo a nossa humanidade, quando algo nos acontece, imediatamente, né, porque estamos envolvidos numa emoção, ela tenta fazer o quê? Responder. Né? Mas um coração humilde, ele descansa, ele para ali, ele dá uma pausa, né? E volta, os sentimentos voltam para o espírito e pede direção ao Espírito. Aleluia. Senhor Deus, o que devo fazer? Entendendo? Aleluia. E o reino Aleluia. de Deus é manifesto Glória naquela hora. É isso Amém. mesmo, é isso mesmo, é isso aí. Amém, meus queridos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu entendi. Em Romanos 4,4 diz: ora, ao que trabalha, o salário é considerado um favor, não é considerado como um favor. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Nós estamos falando sobre recompensa, tá, irmão? Então, o salário não é a recompensa de quem trabalha, porque quem não trabalha não recebe salário, não recebe a recompensa por ele. Amém, meus queridos? Recompensar alguém que trabalha não é graça, mas uma dívida. Recompensar alguém que trabalha não é graça. Eu não dou porque o cara está ali, não. Eu dou o dinheiro a ele porque ele trabalhou. Sim. É uma dívida que eu tenho com ele. Amém? Isso é para nós entendermos a diferença de graça e a diferença de recompensa. Reino dos céus. O reino dos céus é através da obra, através de trabalho. Então nós seremos recompensados com o reino. Amém? Mas o trabalhador, secularmente, ele é recompensado pelo seu salário. Sim. Amém? E nós, em Cristo Jesus, seremos recompensados pelo julgamento de Deus sobre as nossas obras. Aleluia, né? Agora, como Deus vai dar a paga, né? Sim. A paga. Como Deus é justo e fiel, né? E ele diz que vai fazer, então ele tem isso como tivesse, né? Como uma dívida. Eu prometi, então eu vou fazer, né? E nós precisamos apenas fazer o quê? Nos submeter ao efeito das obras. Amém. Né? Na Bíblia vai dizer, vai falar, né? Vai chegar um homem para dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome pessoas foram convertidas, no teu nome, Senhor, não te conheço. Esse cara, meu irmão, ele vai ser salvo. Ele é salvo, porque para fazer essas coisas ele tem que crer em Jesus. Mas nós vimos que todas essas coisas, elas são feitas através de Deus. Amém? É Deus que opera através dos dons, expulsar demônio, usar uma palavra de salvação e a pessoa ouvir, não somos nós somos veículos, amém? Quem faz é o Espírito. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas essa pessoa, aí quando Jesus diz: não te conheço, no reino, mas ele é salvo. Amém, meus queridos? Foi algo também que me chamou muita atenção. A gente vê, esse cara foi para o inferno. Não. Esse cara, ele não teve acesso ao reino. Ele achava que expulsando o demônio, ele achava que levando pessoas para o reino, mas ele fazia a vontade de Deus. Na sua própria vida? Ele mortificava o seu ego. Ele martirizou a sua vida em algum momento. Às vezes não, irmão. Isso às vezes acontece comigo e com você. Amém? Eu estou ali responsável pela congregação. Mas eu entendo que eu preciso ser melhor do que eu sou. Eu preciso mudar, eu preciso crescer muito mais do que eu estou aqui. Vocês entendem? E isso, crescer não para... A minha glória, a minha honra. Vamos estudar. É para testemunho. Sim. É para testemunho daquilo que você fala, você recebeu, você fala, né? Então, é para testemunho do posicionamento que você tem em Deus, né? Aí você recebeu uma palavra do Senhor, né? Você precisa crescer. Recebeu uma palavra do Senhor, a palavra chegou para mim, ainda que eu tenha que passar, mas primeiro tem que causar efeito em mim, para que aqueles que vão receber a palavra saída da minha boca, conduzida pelo Espírito, eles deem crédito àquilo que eu estou falando. Né? Eles deem crédito para aquilo que eu estou falando. Sim. E aí o reino de Deus, ele é implantado. A glória é de Deus, entendeu? A glória é de Deus. Aleluia. E não nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É claro
que essa não é a nossa própria obra, mas somente quando Cristo vive em nós, temos as obras de um cristão. 1 Coríntios 4:9. 1 aos Coríntios 4:9. 1 aos Coríntios 4, versículo 9, diz assim: portanto, a mim parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em um último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Meu irmão, um espetáculo. Por quê? Por que um espetáculo? Meu irmão, você sai para anunciar Cristo Jesus, você sai para fazer a obra de Deus, muitas pessoas ficam rindo. Muitas pessoas ficam rindo, porque elas não entendem o que verdadeiramente nós estamos fazendo. A Bíblia fala que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando. E geralmente num teatro, né, espetáculo, tem aqueles que estão assistindo e tem aqueles que estão executando, né, executando a arte, né? E as pessoas estão nos assistindo. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, levar as palavras, né? E as pessoas estão vendo o que nós estamos vivendo, entendendo aquilo que nós estamos proclamando, né? E sofrendo, sim. Como os apóstolos, sim. né? Como os apóstolos, sim. né? Porque hoje a gente não, de verdade, a gente vai daqui para Casimiro, eu falo, gente, daqui para Casimiro, as pessoas falam, Casimiro, você é Rio das Ostras. Gente, por favor, né? A gente, graças a ter um carro confortável, né? A gente vai e a gente volta, entendendo? Não tenho essa distância, né? Se for para me dormir lá, eu tenho lá um lugarzinho bem acolhedor, bem aconchegante, entendendo? Não é que, como Jesus falava, né? Você hoje não sabe nem aonde eu repouso a minha cabeça, não tinha um lugar certo. Nós não, entendendo? Então, é diferente, bem diferente. Verdade. Mas ainda assim, entendendo? Há um sacrifício, entendendo? Não como os deles, não como os deles, nem vamos nos comparar, né? Mas havia, né? E ali falava que e eles eram o quê? Eles pregavam, entendendo? Falavam do amor de Deus e eram mortos, entendendo? Quem queria aquilo? Entendendo? Tá louco, eram perseguidos. Né? Pelos romanos, pelos sacerdotes, pelos escribas. Sim. Pelos judeus, pelos próprios judeus eles eram perseguidos. Então é um negócio muito, muito forte mesmo, meu irmão. Mas em tudo Deus era glorificado. Aleluia. Mas em tudo Deus era glorificado. No entanto, Deus era glorificado e tem uma recompensa para esses homens, Aleluia. porque a Bíblia já diz que há uma recompensa para eles. Amém, meus queridos? Aqui em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, versículo 12 até o versículo 15, diz assim, olha: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, obra, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Amém, meus queridos? Agora, a gente observa aqui, ó. Olha os exemplos que aqui ele utilizou nesse versículo. Nesse versículo, no versículo 12, que diz: se alguma pessoa edifica, se alguma pessoa faz a obra sobre o alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, agora, madeira, ferro ou palha,
Feno. Meu irmão, feno, o fogo bateu, evaporou. A madeira, o fogo bateu, evaporou. A palha. Então, algumas pessoas, elas precisam ter o discernimento que tipo de obra que ela está alicerçando, que tipo de obra que ela está fazendo. Porque se ela for queimada, aí vai cair no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Amém, meus queridos? Compreendeu? Sim. Sim. Bendito seja o nome do Senhor. Então precisamos estar bem atentos. Quais são as boas obras, que é aquelas que vão nos dar a recompensa, e aquelas que eu vou estar fazendo, achando que eu vou ter a recompensa, quando na verdade eu vou ter a salvação. Amém? E se eu perder a fé, pior ainda. E se eu não receber Cristo Jesus, misericórdia. Amém, meus amados? Fique ligado. A recompensa é o reino. Na Bíblia existem 3 aspectos para o reino dos céus. A recompensa é o reino, mas tem 3 aspectos muito importantes. Amém? Aí nós vamos falar sobre a bem-aventurança. Vai dizer assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão cheios. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia! Para ver a Deus, eu tenho que estar no reino. Amém? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Aleluia! Mateus 5, do 3 ao 8 e o versículo 10. Amém, meus amados? É muito forte. A palavra diz, é claro, o que acontece conosco às vezes é que nós líamos esses versículos, mas sem profundidade, não é verdade? Sem profundidade. Hoje nós já conhecemos sobre a salvação, nos aprofundamos um pouco mais, né, sobre a salvação e sobre o reino. Há uma diferença, amém? Um é de graça entre parênteses, custou vida, morte de Cristo, amém? Custou vida e morte de Cristo. É de graça porque é o dom gratuito de Deus, como diz a Escritura, amém? Mas teve um preço de vida, sim. Amém? Agora, o reino é obra, amém. E essa obra não pode ser consumida, sim. Amém, meus amados? Aqui, eu fiquei vendo o que seria puro de coração, puro de coração. Aí tá assim, expressa honestidade, sinceridade, sincero, amizade pura, que se apresenta de modo claro e transparente, dia puro, desprovido de expressão estranhas, correto, estilo puro, que nunca teve uma relação... Não, essa aqui chama, né? Mas o que acontece? A gente percebe que o coração puro é aquele coração honesto, aquele coração que entende, que ele deve estar na dependência do Senhor. Ele entende quem ele é, que ele é frágil, entende? Que ele é limitado, que, como a Bíblia fala, que a sua justiça é como um trapo de imundícia, entendendo? Verdade. E ele reconhece tudo isso, e ele depende do Senhor, né? E ele espera, entendendo? Ele espera, tudo dele, ele espera do Senhor, né? Ele é doutrinado, né? Seria doutrinado. Ensinado, né? Ensinado. Aí está sempre voltando para o Senhor, entendendo? Pedindo ao Senhor para que limpe, que o Senhor o mostre, que o Senhor o sustente, né? Então, um coração limpo, né? É desse jeito, né? Então, eu entendi. Eu falei assim, então, é um coração que tem uma pausa, entendendo? Ainda que viva as aflições, entendendo? Ele pausa, é mesmo envolvido por aquele calor. E ele se volta para Deus e pede a Deus discernimento sobre aquilo que ele está vivendo. Fiquei pensando, coração puro, amados irmãos. A Bíblia vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. A Bíblia tem falado sobre perdão, né? Perdoai aqueles que nos têm ofendido. Tem até a oração do Pai Nosso, perdoai aqueles que têm ofendido. Mas, meus amados irmãos, eu fico pensando, meus irmãos,
Tem muita gente que vai chegar diante de Deus com o coração cheio de mazela. Uma bagagem. Uma bagagem muito grande. Muitos irmãos que fizeram algumas obras, fizeram as obras, né? Mas vão chegar com o coração pesado, com um coração em que deveria ter perdoado, mas preferiu manter essa angústia, essa falta de perdão, para que possa estar se justificando sempre diante do seu próximo em algumas circunstâncias. Sim. É preciso que nós tenhamos a consciência que Deus, Ele prova o nosso sangue. Amados irmãos, pode ser até uma ficção, Ontem eu estava vendo um filme ali, Caçadores de Vampiro, eu gosto de ver esse filme. E ali, o vampiro, ele quando pegava o sangue do outro vampiro, quando ele consumia o sangue, ele via todo o passado do vampiro. Ele conseguia, ainda tomava o poder do vampiro ainda. Ó, ele quando provava do sangue, botava o sangue na boca ali. E a Bíblia fala que o Senhor Deus, Ele prova do nosso sangue. Não é que o Senhor é vampiro, não. Não é que o Senhor Deus seja vampiro, não. Mas é uma metáfora, utilizada. Porque Deus não precisa disso, porque Ele nos conhece, tudo já se passou diante dele. Amém? Mas o interessante foi que eu pude ver o que acontecia com aqueles vampiros. Naquela ficção, positivo. E então a gente precisa, meu amado, se olhar, retirar todos esse. Você tem que estar diante do Senhor com o coração puro, com o coração limpo, amém, irmãos? Porque o nosso Deus não é ficção. Nosso Deus não é ficção, não é ficção. Ele sabe. Então precisamos nos esvaziar de coisas que nos aprisionam, de coisas que estão impedindo com que o nosso espírito tenha uma liberdade maior diante do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Fique ligado nisso. Porque a palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração, é o centro das nossas emoções e experimenta os nossos rins. Sim. Os nossos rins seriam o lugar onde está sendo filtrada toda impureza. Tem toda a impureza nos rins. Sim. Né? Sim. Então o Senhor, Ele o sabe, o Senhor nos conhece. Né? Então não tem como, se Ele sonda o coração, se Ele investiga o coração, né? Que bombeia esse sangue, entendendo? Um coração que está cheio de mágoa, um coração que está cheio de eu, entendendo? Que um coração que está ainda contando com a força do seu braço, com o seu entendimento, entregou a vida para Jesus, tá? Mas ainda vive desse jeito, o Senhor o sabe, e o Senhor experimenta, porque todo o seu corpo está sendo contaminado por aquilo, entendendo? Verdade. Aí por isso que temos que pedir ao Senhor que Ele o Espírito Santo, né, nos mostre e nos convença do nosso pecado, porque aqui vai dizer que esses homens naquela passagem lá que Jesus disse, que eu não te conheço, porque os homens viviam na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é você fazer algo que você sabe que é errado, mas você faz porque se justifica por alguma coisa, né? Né? Permanecer no pecado, praticar, ter hábitos, estar habituado a pecar. Sim, e esse não devemos ser nós. A palavra chega ao nosso coração, né? Que essas boas obras, né? As nossas boas obras, em estabelecer o reino de Deus na nossa vida, com força, né? Para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Amém? Agora também tem um outro versículo bíblico que também que ele é chave. Agora nós vamos mudar agora, falando de reino, falando de recompensa, né? Agora vamos falar um outro elemento. Olha só, que fala em Mateus 5, do 11 ao 12. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Estamos falando agora de galardão, recompensa também. Tá bom, meus amados? Bem, essa sentença mostra que o reino dos céus é a recompensa de Deus. Não há diferença entre os dois. Amém, meus amados? Em Mateus 5, a palavra de Deus diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? É verdade? Mateus 5,46. Se a gente ama aqueles que nos amam, que recompensa tem nisso? Agora, vai amar aqueles que te perseguem, aqueles que te aborrecem? Aí tem galardão. Amém, meus queridos? Orar aí por tem eles, recompensa. Orar por eles.
Mas se você quer ter recompensa, Sim. é tudo mudança de mente. Porque na verdade você, desculpa também, mas na verdade o que você quer é ser obediente à palavra. Sim. Você é convencido pelo Espírito, então você precisa fazer isso. Sim. Ainda que é o que eu falo, o intuito, a recompensa é certa. Uhum. O que? Isso é benefício nosso, entendendo? É benefício nosso. Porque quando você ora por aquele que te persegue, porque aquele que te... o seu inimigo, entendeu? Você retira do seu coração essa mágoa, entendendo? Você, o maior beneficiário é você, então você precisa. E esse ato, entendendo, de obedecer ao Espírito tem recompensa. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Amém, meus amados? É muito lindo. Olha aqui também o que fala também em Mateus 6, do 1 ao 2. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que isso quer dizer, meu irmão? Só no ato de você dar esmola, você já está sendo recompensado. Deus vai te recompensar. Amém? Então não há necessidade de você ficar falando para A, para B, que você, eu dei uma cesta básica, eu ajudei o irmão. Não precisa. Não precisa você querer dizer isso para ninguém. Eu sempre tenho falado o seguinte, às vezes as pessoas começam a fazer um comentário ruim a meu respeito. Meus amados, eu sei quem eu sou. E Deus sabe quem eu sou. Às vezes as pessoas estão dizendo uma injúria a meu respeito. Eu fico chateado, mas eu fico tranquilo, porque eu sei que meu Deus vive e está vendo todas as coisas. Amém. Amém. Não precisa, então, ficar, se eu der uma cesta, não precisa ficar comentando, meu irmão, Deus sabe de tudo isso. E Deus vai me recompensar. Amém? Só, meu amado, só que aqui está bem claro, né? Precisamos entender que a recompensa não é hoje, não é agora, não é daqui a 1 ano, 2 anos, não. A recompensa é quando Cristo vier pela sua segunda vez. Amém, irmãos? Eu costumo dizer, agora, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser fazer algo por nós nesse tempo, Ele vai fazer. Por exemplo, nunca nos deixar faltar nada. Amém, meus queridos? Porque nós somos fiéis a Ele. Nós somos obedientes à sua palavra. Então, por isso que a obra tem que caminhar junto com a obediência ao Senhor. Amém? Se não for desse jeito, a obra também ela vai ser queimada. Sim. Amém, meus queridos? Porque ela tem uma intenção. Porque ela tem uma intenção. E a intenção não é você ser exaltado, mas sim Deus, o Senhor que está nos céus, Ele ser exaltado. Sim. Amém? E você faz porque Ele te ordena. Porque eu acho assim, quando você você socorre, né? Você socorre alguém, isso deveria estar assim incutido em nós, porque já que Cristo vive em nós, Ele nos motiva a estar fazendo essas coisas. Não fazemos nós por conta das obras, porque as obras já são certas que nós vamos ser recompensadas. Mas nós fazemos porque Cristo nos motiva, o Espírito nos motiva, porque isso deveria ser em nós um motivo de trazer desconforto. Sim. Como é que você senta à mesa, você coloca a sua refeição, entendendo? Senta, e ali você não se incomoda com aquele irmão que não tem, que está faltando, entendendo? Como é que você não se sente incomodado com o irmão, entendendo? Que está precisando de um abraço, de uma palavra, entendendo? Ele não está precisando do teu dinheiro, mas está precisando da tua atenção. E você isso deve gerar em nós, se com nossa boca confessamos que Cristo vive em nós, então isso tem que ser fato, entendendo? Aleluia. Tem que ser fato, aleluia, né? Aleluia. E também não fazer a obra, entendendo? Não, estou fazendo a obra, meu galardão, com intenção. Aí a intenção, como você falou, a intenção aí já vai ser queimada, entendendo? Porque há um interesse, porque essa é certa. É certa, entendendo? Se eu faço, tenho recompensa.
E se faço, não faço por conta de mim, mas faço porque Cristo vive em mim. O Espírito Santo me motiva a fazê-lo. Né? Algo que me chamou muita atenção é quando o Senhor Jesus, quando a esposa de Zebedeu, ela vai pedir a Jesus que João e Tiago assentem no seu trono. Aí Jesus fala, olha, tem que beber do meu cálice. Aí os discípulos, não, Senhor, eu bebo. Aí Jesus, não, vocês verdadeiramente vocês vão beber. O cálice de Jesus, o sofrimento de Jesus, fazer aquilo que Jesus fez durante a sua vida, do seu ministério. Aí é que está a recompensa. Amém, irmão? Sentar ao lado do Senhor vai falar sobre essa recompensa, sobre beber o cálice do Senhor Jesus, aquele cálice de sofrimento, o cálice, meu irmão, em que ele gastou a sua vida para falar da vontade do Pai, da verdade do Pai. Amém? Não mediu esforço nenhum até a sua morte. A gente olha para os seus discípulos, mesmo fim. Temos olhado para alguns dos nossos irmãos lá no Oriente Médio, mesmo fim. Saíram das suas casas, dos seus lares para ir lá para o Oriente Médio, anunciar Cristo Jesus. Muitos sabiam até que eu ia morrer. Vocês entendem, meus irmãos? Então, aí é muito forte essa questão de reino, de recompensa, de beber o cálice de Cristo, amém? A gente podia brincar, né? O buraco é muito mais embaixo, é muito mais fundo, amém? Ele tem uma profundidade muito maior do que muitos, às vezes, pensam. Sim, mas também tem uma coisa, nós, vamos falar desses homens e mulheres que saíram, estão distantes, eles são missionários lá, mas nós somos missionários aqui também, sim, entendendo? Sim. Nós pagamos um preço aqui também. Sim. Nós pagamos um preço, não é como eles, mas pagamos um preço, né? E precisamos nos envolver, precisamos nos submeter, entendendo? Uhum. Nos submeter a essa disponibilidade de estar no trabalho do reino, onde o nome do Senhor é exaltado, né? Onde o nome do Senhor é glorificado. Uhum. Você faz e Deus é glorificado na sua vida. No início nós falamos sobre a obra do Senhor, aí está lá no livro de Lucas ou Mateus, quando ele fala sobre os casados, né? Há uma dificuldade da pessoa que é casada e para essa obra, mas nós vemos muitas famílias, né? Muito pai com a sua família, casou com a esposa, teve filhos e foi lá para o Oriente Médio para anunciar. O que eu falei é o que está na Bíblia, é sobre essa dificuldade de se fazer a obra como casada. E por isso que muitos preferem o quê? Ser eunucos, muitos preferem nunca se casarem, não é verdade? Porque sair do seu lar, acostumado com o seu bem-estar, coberto, né, meu irmão? E isso já tem, você lembra? Um casal que não saiu para daqui para o Oriente Médio, uhum, mas saía do Olavo Bilac para ir para Caxias, sim, arrastando seus 2 filhos para falar para uma família, sim, entendendo? Sim. Que era para nos consolidar, sim, entendendo? Sim. Saía de lá tarde, seus filhos estudavam, entendendo? Do Laureano, né? Doutor Laureano, sim, lá para Engenho do Porto. Engenho do Porto, Caxias, entendendo? As pessoas saíam. E pessoas que tinham uma dificuldade, uhum, entendendo? Muitas das vezes não tinham dinheiro para combustível, sim, entendendo? Ainda assim, não tinham dinheiro para combustível, mas iam de ônibus. Uhum. Aí faziam o quê? Saltavam lá no centro de Caxias, iam andando, uhum, até a nossa casa para poder... Não era? Esqueceu? Era isso. Então, pessoas, né, que deixaram o conforto do seu lar e levaram os seus filhos. Quantas das vezes foram com água na cintura, colocando seus filhos no pescoço, entendendo? Porque estavam envolvidos, que estavam com um compromisso. Não era? Sim. Não era? Sim, nós fomos testemunha disso, gente. Meu irmão, o negócio é... Vai dizer também, olha, mais adiante. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Eles já receberam a recompensa. Mateus 6, 5. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas. Eles já receberam a recompensa. O versículo 4 diz, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompense.
Amém? Então, nós vimos aqui que o quê? Que orar em secreto, jejuar, dar esmola, todas essas coisas em secreto, Deus está vendo e vamos receber nossa recompensa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus recompensará ou disciplinará uma pessoa salva de acordo com as suas obras. Deus, olha só, Deus recompensará ou disciplinará uma pessoa salva de acordo com as suas obras. Amém? Aí vai dizer no versículo 28 de Mateus: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no reino. Amém? No seu reino. Só vão aquelas pessoas que estiverem na volta de Jesus, eles vão ver o reino de Jesus sendo estabelecido. E muitos não passarão pela morte, só serão o seu corpo transformado. Amém? E já vão estar no reino do Senhor por causa das suas obras. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Aqui vai falar assim, ó, há 3 fatos que nós precisamos ter um entendimento. Primeiro, o homem será recompensado de acordo com as suas obras. A questão da recompensa é inteiramente baseada nas obras. Segundo, em que momento a recompensa será distribuída? Quando Jesus Cristo vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Esse será o tempo em que ele estabelecerá o seu reino sobre a terra. Amém? Então, a recompensa que nós vamos estar aqui diligentemente buscando, nós só a receberemos quando Cristo vier na sua glória. Amém? Na sua segunda volta à terra. Amém? Terceiro, portanto, somente quando o reino iniciar, que a recompensa iniciará. Amém, meus amados? Aí o Senhor Deus vai dar ordem, Jesus vai dar ordem ao mar, que o mar devolva os seus mortos. Amém, irmãos? Vai dar ao deserto, para o deserto devolver aqueles mortos, aqueles homens, aqueles mártires do Evangelho. Amém? Coisas grandiosas vão acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Há um ponto adicional. A recompensa é a obtenção da coroa e do trono. A recompensa é a obtenção da coroa e do trono. Aleluias, amém? Então, o que é uma coroa? É a representação de uma posição no reino. A coroa é a representação de uma coroa no reino. Aleluias. De uma posição no reino. Ela também representa a glória no reino. Se uma coroa for apenas um objeto, ela não significa muito. Se alguém tiver dinheiro, pode fazer uma de ouro. Se não tiver dinheiro, pode fazer uma de bronze ou de ferro. Mesmo alguém muito pobre pode ainda confeccionar uma coroa de pano. No futuro, não será uma questão de uma coroa ser maior que a outra em tamanho ou uma ter mais diamantes que a outra. Uma coroa representa algo. Quando alguém perde a coroa, ele perde aquilo que a coroa representa. A coroa é o símbolo do reino. Aleluias. E o que é trono? A Bíblia nos mostra que os 12 apóstolos se sentarão em 12 tronos. A coroa e o trono são recompensa para os vencedores. Portanto, o trono não é um símbolo do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Aleluias. Qualificações para entrar no reino. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Tem 4 qualificações para a entrada do reino. A primeira é fazer a vontade do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda é esmurrar o corpo para agradar ao Senhor. Lembra do apóstolo Paulo, tá? Esmurrar o corpo para agradar ao Senhor. Terceiro, edificar com ouro, prata e pedras preciosas, porque esses, mesmo diante do fogo de Deus, eles não perdem a sua preciosidade. Assim são as nossas obras. Amém, meus amados? E participando da glória de Cristo. Ser participante na vida, na glória de Cristo. Vamos tentar pegar um pontozinho básico de cada um.
para que nós possamos estar bem firmes, tá, irmãos? Bem, deixamos claro que o reino é o tempo em que Deus recompensará os cristãos conforme as suas obras, amém? No reino, os crentes fiéis serão recompensados e os infiéis punidos. Amém? Olha só, irmão. No reino, os crentes fiéis serão recompensados e os infiéis punidos. Os infiéis, eles serão punidos porque eles não farão parte do reino, mas eles serão salvos. A punição, olha só, até nisso, Deus é tão bom, que a punição é apenas não fazer parte do reino, mas vai ser salvo. Mas eu não quero apenas ser salvo. Eu quero ser um pequeno Cristo. E você? O que você deseja da sua vida? Você quer também beber do cálice de Cristo? Amém? Isso aí. Sofrer pelo Evangelho. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Entretanto, lá haverá não somente distinção entre as posições mais altas e mais baixas, como também entre ser permitido entrar e ser deixado de fora. A Bíblia nos mostra que há uma nítida diferença entre 10 e 5 cidades. Amém? Entre a coroa grande e uma pequena. Entre a glória maior e uma menor. Como uma pessoa difere de outra, assim também são diferentes as posições no reino. Não somente a diferença entre as mais baixas e as mais altas posições, há também a distinção de estar apto ou não para entrar no reino. Existe diferença, irmãos. Existem posições, existem hierarquias. Amém? Sim. Primeiro ponto é fazer a vontade do Pai. Apesar de uma pessoa ter a vida eterna, ela ainda pode ser rejeitada no reino dos céus. Apesar de uma pessoa ser salva, mas ela poderá ser rejeitada no reino dos céus. É o outro nível, tá, irmão? Pode ser. Por quê? Porque não fez a vontade do Pai. Amém, irmão? Fez as obras. Aí Jesus disse assim, olha, Senhor, eu salvei, mas eu não te conheço. Amém? Está salvo, mas não participa da glória, não participa do reino. Aleluias, aleluias. E vai dizer em Mateus 7,21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse entrará no reino. E qual é a vontade do Pai? É estabelecer um reino na vida de cada um. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A gente é gente de milagre, levando salvação, resgate. Aleluia. Diz assim, ó, ele fará uma distinção entre os discípulos que podem entrar no reino e os que não podem. Deus fará, porque Deus tem um filtro, tá, irmão? A condição para entrar no reino dos céus é fazer a vontade de Deus. Aleluias. Os chamaram de Senhor e realizaram algumas obras. Se não fizeram a vontade de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Amém? Se alguém não for fiel enquanto viver na terra, não perderá a vida eterna, mas perderá o reino dos céus. Amém, irmãos? Se não for fiel, se você é um crente, aceitou Jesus, mas se você não for fiel, você não perderá o reino. Mas você perderá o reino, mas não perderá a sua salvação. Amém. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Muito forte isso aqui, olha. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nos temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Guarde bem esses versículos aí. Amém, irmão? Há muitos que labutam, mas não veem a luz de Deus em suas vidas. Há muitos que trabalham, mas não veem a luz de Deus na sua vida. Eles não sentem, eles não percebem Deus neles, no seu espírito. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Quando o tempo do trono do julgamento vier e Cristo começar a julgar a partir da casa de Deus, esses cristãos terão luz pela primeira vez. Eles verão que estão errados em sua posição e em seu viver.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A expressão em teu reino é mencionada 3 vezes. Isso prova que estas pessoas são do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, Senhor, né? O texto que nós lemos. Senhor, Senhor. Eles tinham Cristo, mas eles não tinham a luz. Amém, meus amados? Aleluia. O fato de dizerem Senhor, Senhor, também prova a posição delas é a de um cristão. Elas não somente dizem que profetizaram, expeliram demônios, fizeram milagre, elas fazem isso no nome do Senhor. A menção de em teu nome por 3 vezes mostra o relacionamento delas com o Senhor. Surpreendentemente, o Senhor nos disse a elas, nunca vos conheci. Muito forte, né, irmão? É muito forte. Temos que ter o sentimento dessas palavras em nossas vidas, amém? O Senhor Jesus disse a eles, não deveriam chamá-lo de Senhor apenas com a boca. Se eles o chamaram assim, deveriam fazer a vontade do Pai. Não é verdade? Porque o escravo eles chamam de Senhor, o Senhor, estou falando dos escravos, né? Que serviam aos senhores de engenho. Eles chamavam de Senhor e eles faziam literalmente a vontade do seu Senhor. Porque quando eles não faziam, chibatada comiam. Mas muito nesse tempo eles falam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. O Senhor Jesus está nos exortando com relação a essas questões. Mortificação do seu eu, do seu ego, amém, irmãos? É viver Cristo, literalmente viver Cristo, beber do cálice de Cristo. É isso que o Senhor Jesus está nos exortando nessa noite. Amém. Amém, meus queridos? Porque se não for dessa forma, meus amados, só seremos salvos, mas não faremos parte do reino do Senhor. Esse estudo está trazendo isso, né? Está trazendo esse entendimento. Amém? Jesus aqui está divertindo e falando com os salvos. Nós somos salvos. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Amém? Precisamos fazer algo a mais, algo mais. Amém, meus queridos? Uma criada não pode ser usada... eu vou retroagir. Vai ter um texto que vai dizer assim, olha. Mas, perdão, está aqui. O Senhor Jesus está advertindo e falando sobre os salvos. Ele não poderia advertir os salvos falando sobre os não salvos. Sim. Ele não poderia advertir os salvos falando dos não salvos. Ele está advertindo os salvos. Aí o texto trouxe um exemplo muito legal. Suponha-se que uma pessoa tenha uma criada e 2 filhas. E dissesse para a filha mais jovem, você está vendo essa criada? Ela não nasceu de mim. Estou despedindo ela. Você deve ser obediente hoje. Se não for obediente, farei com você assim como estou fazendo com ela. Essa palavra é coerente? Uma criada não nasceu da família. Se ela for desobediente, pode ser demitida. Mas a filha não é uma criada. Não se pode aplicar a uma filha a maneira de tratar uma criada. A mãe deveria dizer, na noite anterior, castiguei sua irmã. Olha o exemplo. Não pode ser a criada, tem que ser a irmã. Na noite anterior, castiguei sua irmã, pois ela foi desobediente. Agora se cuide. Se você não for obediente, castigarei da mesma forma. A mãe deve tomar a irmã como exemplo. Isso me chamou também um exemplo no passado, sabe, irmãos? Às vezes nós temos os nossos filhos, né, no aprendizado escolar, tem deficiência. E às vezes o filho do seu irmão ou o filho do seu cunhado, da sua cunhada, cara, eles têm uma receptividade muito boa, aprende fácil. E a gente queremos exortar os nossos filhos usando como referência os filhos do nosso irmão, filhos do nosso cunhado, filhos dos nossos amigos. Meu irmão, é um engano, meu irmão. Não podemos fazer isso. Amém, meus queridos? Devemos tomar referência dentro da nossa casa. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa exortação ela é bem legal também. Amém? Vai dar uma posição, vai nos dar uma colocação de quem é filho e de quem é escravo, daquele quem é salvo e daquele que não é salvo, daquele que pode alcançar o reino e daquele que não pode alcançar o reino, conforme a sua posição e postura. Amém?
2. Esmurrar o corpo para agradar ao Senhor. Outra passagem que alguns interpretam mal, como se referisse à perdição. Eu fiquei muito pasmo quando li esse texto aqui. Na verdade, se refere também à perda do reino e da recompensa. Está lá em 1 Coríntios 9, do 23 ao 27, diz assim, apóstolo Paulo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, a incorruptível. Assim como corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, preste bem atenção, não venha eu mesmo ser desqualificado. Bem, irmãos, ser desqualificado. Às vezes, meus amados, nós estamos proferindo a palavra de Deus, nós estamos exortando os outros com a palavra de Deus, mas às vezes a nossa conduta como cristãos, outras pessoas estão vendo e estão nos desqualificando. Aí o apóstolo Paulo, ele fala que ele se esmurra para que ele não caia nesse erro. Amém? Então, é o que nós precisamos fazer, é esmurrar o nosso ego, esmurrar as nossas vontades, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Tenha esse entendimento. Nós cristãos, somos salvos de uma vez por todas e jamais perderemos nossa salvação. Mas quando o Senhor Jesus voltar na sua glória para governar a terra, ele não dará coroa a todos. Agora, alguns não estarão aptos para entrar no reino e não estarão aptos para receber uma coroa. A palavra do Senhor é muito clara acerca da salvação e da vida eterna. Ambas são totalmente provenientes da graça. Além do mais, se alguém pode ou não entrar no reino dos céus, depende de suas obras. Esmurrar o seu corpo, mortificar o seu eu. Amém, irmão? Esperar, antes de pronunciar qualquer palavra, um aconselhamento, até num ambiente pesado, hostil, amém? Diante de uma circunstância muito difícil. Ou uma circunstância em que você é pego, né, e ela surgiu repentinamente, né? Uhum. E às vezes, repentinamente, e às vezes vem a cobrar de nós uma palavra rápida. Nunca faça isso. Esmurre o seu ego. Pare, fale com o Espírito Santo de Deus. Amém. O que fazer? Qual é a sua postura? Qual é a sua posição? Qual é a direção que você deve tomar nessa circunstância? Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Podemos realizar muitas obras exteriormente, mas enquanto não restringirmos nosso corpo, não nos será permitido entrar no reino. Na Bíblia parece haver um número fixo de coroas. Parece haver um número fixo de coroas. Aí diz assim, porque diz assim a palavra de Deus: venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí o Senhor Jesus diz, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir a sua coroa, as obras que você tem feito. Amém? Essa dependência de Deus ele quer destruir. A dependência que você tem criado, que você tem aprendido diante desses estudos que nós estamos fazendo, que nós estamos tendo, isso requer de nós uma dependência muito grande do Senhor. Nosso agir, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso pensar. Amém? Requer. Então precisamos. Amém? Então, por isso que diz que nós devemos segurar com firmeza
o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Porque nós não podemos nos enganar. Sim. Permitindo que sejamos, por conta de cargos, por conta de posicionamentos, entendendo? Nós precisamos nos manter firmes. A gente está conversando com o Alexandre sobre isso, né? Um homem de Deus, entendendo? Um rapaz usado pelo Espírito Santo, né? Mas o que aconteceu num determinado momento da vida, ele confessou ali pra gente, confessou, entendendo? Que ainda que nós estivéssemos falando, o coração dele estava muito endurecido, entendendo? E ele estava perdido. E era um menino, e é um menino, é um homem. Pai de 2 filhos. Sim, né? sim. Mas... quando eu digo menino, é porque é um casal jovem, né? Mas um homem instruído na palavra, entendendo? Instruído na palavra. É um levita. Levita da casa do Senhor. Sim, não só porque tocava, mas porque assistia à igreja, entendendo? Evangelista. Entendendo? Ministrava o louvor, ministrava o evangelho, dava aula de escola bíblica. Sim, e aí o que aconteceu? No momento da vida, né, um período, né, filho? Um período, graças a Deus, né? Que voltou para o altar do Senhor, se afastou, entendendo? Ele nos contou esses dias. Foi ontem. Foi, irmão Carlos, olha, na minha cabeça só estava na minha mente, tocar pagode. Eu não sei se ele queria tocar pagode por tocar ou para ganhar dinheiro nos botiquins, nesses ambientes. Mas ele falou, irmão Carlos, na minha cabeça só tinha isso. Mas graças a Deus que isso saiu da minha mente. Deus nos resgatou. E ele voltou para casa do Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? É um evangelista, né? Meu irmão, olha, um homem de Deus. É um homem que eu vi com esses olhos o milagre de Deus na vida dele. Sim. Eu vi mesmo. Um homem que perdeu o emprego, ficou desempregado quase que 1 ano. E nós vimos ali o agir de Deus na vida dele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Sim. Aleluia. Amados irmãos, 3. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Isso quer nos dizer, irmão, que toda a nossa obra ela tem que estar edificada e comparada, relacionada com o ouro, com a prata, com pedras preciosas, que mesmo quando elas forem provadas no fogo, elas não perdem as suas características, elas não perdem o seu valor, elas são preciosas. Amém, irmãos? Então isso é um alerta para que nós possamos estar ligados no que tipo de obra que nós estamos fazendo. Amém? O que eu estou fazendo? Quando o fogo vier, vai queimar? Vai queimar. Lembrem daqueles homens que disseram, Senhor, Senhor, expulsei demônio, vidas, amados, obras que foram queimadas com fogo, porque o Senhor Jesus diz, não te conheço. Então, é algo muito mais profundo. Amém, irmãos? Precisamos nos aprofundar no conhecimento para que nós possamos entender que também fazer a vontade do Pai, obedecer a palavra de Deus também faz parte para que nós possamos herdar o reino dos céus. Amém, meus queridos? Participando da glória de Cristo. Amém? O reino será o tempo em que Cristo e os cristãos receberão a glória juntos, que Cristo será recompensado. Vai ser o momento em que Cristo for recompensado. Olha que interessante, Eu achei legal isso aqui. Porque Cristo, ele fez as obras, né? Ele fez a obra que o Pai assim o pediu. Ele foi obediente até o final, até a morte e morte de cruz. Se tornou nosso Deus, o nosso Jesus. Amém? Ressuscitou. Ainda deixou conosco o Espírito Santo de Deus, que é Ele próprio que está conosco. Mas o que achei legal é que, inclusive, a recompensa Ele vai receber quando nós também recebermos junto, quando Ele vier na sua segunda volta. Amém? É lindo. Amém, meus queridos? Então, é muito bacana. A gente precisa ter o conhecimento que precisamos ser participantes da glória de Cristo. Amém? Para que no momento quando Ele vier, na sua segunda volta, nós possamos ser reconhecidos por Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós encerramos essa aula. Amém? E na próxima semana finalizaremos com as parábolas, com muitas coisas que vão também nos dar direção. Amém? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. E estou muito feliz por ter concluído essa parte, tá? Amém. Que Deus nos ajude. Né? Amém. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela palavra, Senhor, pelo estudo, Senhor, Sim, Deus, Senhor Deus. o entendimento, Sim, Senhor Pai, Deus, querido, sobre muito obrigado, Senhor. salvação e reino, Senhor Deus, retirando de nós todo o espírito de engano, Senhor Deus, de acomodação, Senhor Deus, em nome de Jesus. que precisamos avançar, Sim, Pai, que precisamos lutar, Senhor Deus, para estabelecer o Teu reino primeiramente na nossa vida, Senhor. Aleluia. É na nossa vida que Aleluia. precisamos estabelecer o Teu reino, Senhor Deus. Para que, Senhor Deus, quando abrir e fechar de nossa boca, Senhor Deus, nós não sejamos desqualificados, Senhor Deus. Que sejamos pedra de tropeço para aqueles, Senhor Deus, que possam vir a não crer no Teu poder, Senhor Deus. Aleluia. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a fixar, Senhor Deus, todo esse estudo, Senhor, todo o conteúdo, Senhor Deus, na medida que necessitamos, que Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração, saque da nossa memória, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, em todas as coisas queremos ser instruídos, Senhor Deus, mas instruídos pelo Teu Espírito. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor a oportunidade, Senhor Deus, de viver os nossos dias, Senhor Deus, vivendo o Teu reino e anunciando as verdades que até a nós chegavam, Senhor Deus. Senhor Deus, nos capacita, Senhor Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta rica oportunidade, Senhor Deus. E peço, Senhor Deus, o Teu favor sobre nós e os nossos irmãos, Senhor Deus, as nossas igrejas, Senhor Deus, os nossos irmãos espalhados, os missionários, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nesta hora sendo acometidos, Senhor Deus, por qualquer desconforto, Senhor Deus. Pedimos a Tua boa mão, Senhor Deus. Somente que, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, ela é poderosa para perto e para longe, Senhor Deus. E nós apresentamos, Senhor Deus, não somente a nossa nação, mas apresentamos também, Senhor Deus, as nações ao Senhor. Aleluia. E que todos reconheçam que o Senhor é Deus soberano sobre nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, enquanto ele estava orando, eu realmente não esqueci de falar, né? O reino de Deus, ele começa aqui. Amém? No momento em que nós recebemos essa disciplina, esse conhecimento, o reino já começa aqui. Amém? Através das obras, através da obediência, quando somos pequenos cristos aqui nesse lugar. Amém? Beijo, gente. Amanhã estou eu ligando, tá? Um beijinho. A paz, meus queridos. Uma ótima semana. Em nome de Jesus.